Com a chegada dos X-Men ao MCU, a Marvel terá um grande problema para resolver. Por que a população teria medo dos mutantes, mas não teria dos outros super-heróis? Afinal, o que torna os mutantes mais assustadores do que o Hulk, o Thor ou até mesmo a Feiticeira Escarlate? Se a Marvel não conseguir responder a essa pergunta, ela pode perder justamente aquilo que torna os X-Men tão importantes. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. E na última sexta-feira, durante a D23, foi anunciado o elenco do filme dos X-Men. E aí junta-se a Sadie Sink, que foi introduzida no filme do Homem-Aranha, o Kit Connor, que vai ser o Ciclope, a Indy Harravett vai ser a Vampira, a Maya Boyd, a Tempestade. E reparem aqui a idade desses atores. Eles estão na casa dos 20 e poucos anos, entre os 23 e 25. Tudo leva a crer que eles serão os estudantes dessa nova fase dos X-Men dentro do MCU. Vale lembrar aqui também a formação original dos X-Men nos quadrinhos, que era composta pelo Anjo, o Homem-Gelo, o Fera, a Jean Grey e o Ciclope. E eu ainda defendo que essa deveria ser a formação inicial dos X-Men dentro do MCU. Mas esse papo fica para outro vídeo. Quando a gente olha a outra parte do elenco, nós temos atores mais velhos. A Samara Weaving, que está ali na casa dos 34 anos, vai ser a Emma Frost. O Adam Driver, que vai ser o Senhor Sinistro, com 42 anos. E o Christopher Abbott, que interpreta o Professor Xavier, tá com 40 anos de idade. E aí a gente chega ao grande problema dos X-Men dentro do MCU. Como é que a Marvel vai trabalhar a questão do preconceito contra os mutantes dentro desse universo? Porque, como eu disse para vocês no início do vídeo, a gente está falando de um mundo que já conhece o Hulk, a Mulher Hulk, o Homem-Aranha, a Feiticeira Escarlate, como eu disse para vocês, e vocês podem dizer para mim: ah, Rafael, esses aí têm a aparência de humano. O Hulk, todo mundo sabe que ele era um humano e se tornou o Hulk. Mas aí a gente pode falar que a população da Terra já está acostumada em ver também extraterrestres, seja com a invasão do Thanos dentro, né, de Nova York, seja com os amigos do Thor, o Krog e o Mick, que são os dois alienígenas que estão na Terra vivendo na nova Asgard. Pensa também no Sentinela, cara, que fez aquilo tudo em Nova York. Olha o nível de poder que esse cara tem. E aí eu fico com essa pergunta, né, não? Que como eles vão trabalhar a questão de preconceito dentro desse universo. E isso vai ser um dos grandes problemas que a Marvel vai ter que responder com os X-Men. E aqui eu não estou dizendo que esse é o único problema não, tá? Porque tem outro problema que eles vão ter que resolver. E eu sei que alguns de vocês vão lembrar do filme do Homem-Aranha e que lá foi introduzido o personagem do William Metziger. E aí vocês vão dizer assim: Rafael, eles vão resolver essa questão do preconceito com o personagem do William Metziger. Porque vocês vão dizer, ele caçou a irmã da Jean Grey e caçou a Jean Grey. Mas o personagem do Metziger vai trazer mais perguntas ainda para essa questão de como trabalhar com preconceito. Como é que o Metziger vai conseguir convencer a população de que os mutantes representam uma ameaça? Como é que ele vai fazer isso? Ele e o Senhor Sinistro serão os vilões desse filme, sendo o Senhor Sinistro, o porradeiro e o Metzinger que vai fazer a propaganda contra os mutantes? E aí talvez a pergunta mais importante aqui seja a seguinte: esses X-Men realmente pertencem ao universo 616? Tudo leva a crer que sim, porque a Jean Grey foi introduzida dentro desse universo no filme do Homem-Aranha. E é justamente por isso que eu estou defendendo que os X-Men, né, vou começar a defender, deveriam marcar o início da próxima grande saga do MCU. Colocar eles dentro do MCU, assim, de supetão, com o universo todo consolidado, todo mundo amando o super-herói, tendo conhecimento de extraterrestres, para mim, não faz sentido. E aí você colocar os X-Men como o início de uma nova grande saga da Marvel faz muito mais sentido. Eles seriam o pontapé inicial de mostrar os mutantes,
poderia começar a introduzir os novos super-heróis como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, ressurgir com o Capitão América e mostrar por que tem um problema com os mutantes e por que não tem um problema com esses super-heróis que eu citei a vocês. E aí a gente teria um universo, para mim, um pouco mais coeso e um pouco mais dentro dessa questão dos X-Men. Porque esse é o cerne dos personagens. Sem a questão do preconceito, os X-Men viram só um outro grande grupo, saca? Porque colocar eles no MCU assim e dar qualquer resposta, vou ser sincero com vocês, vai ser muito mais fácil. Ah, aqui, é isso aí, pronto, acabou. E não é só esse problema que a gente tem, né? Como conseguir trazer a questão dos preconceitos dentro do universo do MCU com os X-Men, com todos esses grandes heróis. A gente tem um outro problema que se chama Magneto, dentro de um contexto de Segunda Guerra Mundial e campos de concentração. Só lembrar do início lá do filme do Bryan Singer. E aí, se esse filme se passa no 616, no tempo presente, como é que eu vou botar um cara da Segunda Guerra Mundial agora, se ele teria mais de 100 anos? E aí trazer o Magneto para esse filme dos X-Men, não para o filme dos X-Men, para dentro desse universo do MCU, é um outro problema. Porque está no cerne do personagem ele ser um judeu, preso dentro de um campo de concentração e nutrir essa raiva. É claro, com o novo professor Xavier, né, o Christopher, que está aí na casa dos 40 anos, a gente poderia botar ele e o Magneto dentro de um contexto um pouco mais para trás, eles serem um pouquinho mais velhos, com 50 e pouco, até beirando os 60 anos, e colocar eles dentro de um contexto racial, tanto nos Estados Unidos, com o professor Xavier, como na África, como ali África do Sul, entre outros lugares do continente africano, com a questão de apartheid, entre outras coisas. Sabe? Problema de Ruanda, e assim vai. E aí trazer esse contexto para os personagens. Ali o clima dos anos 80, né, toda essa questão dos direitos civis, seria muito interessante. Você tira do contexto da Segunda Guerra Mundial e coloca dentro desse contexto. Ou um outro contexto que eu acho que não aconteceria, principalmente devido às questões políticas de agora, colocar, já que ele tem 40 anos, o Magneto dentro de um contexto Israel e Palestina, sendo o Magneto um palestino. E vamos ser sinceros, a Marvel / Disney, acredito eu, não tem culhão para isso. O boato que rola é que o Tom Hardy foi despedido da série que ele fazia, né, com a Helen Mirren, porque ele é pró-Palestina e ela foi lá e ó, fez a cabeça da galera e demitiram o Tom Hardy. Imagina a Disney / Marvel comprar esse barulho e botar o Magneto no contexto Israel e Palestina e botar o Magneto como um palestino. Então, percebam os dois grandes problemas, né? Na verdade, vou botar 3 grandes problemas com os X-Men. Primeiro é segurar o rojão de trabalhar preconceitos de uma forma legal. Segundo, colocar essa questão dos preconceitos dentro do MCU com todo mundo amando o super-herói. E o terceiro é colocar no tempo e espaço a questão do Magneto, porque, como eu disse, é canônico ele ser um perseguido da Segunda Guerra Mundial dentro de Auschwitz. Só que não precisa ser dentro desse contexto de Auschwitz, como eu falei para vocês. A gente pode pegar a questão dos negros nos Estados Unidos e na África, pode botar para a questão de Israel e Palestina, entre outros. Mas aí, provavelmente, o que a Marvel / Disney vai querer fazer? E pelo caminho mais fácil. O Magneto não envelhece porque é um mutante, ele foi congelado, aconteceu qualquer outra coisa com ele, ele era velho, entrou dentro de uma câmara e ficou mais jovem. É o caminho mais fácil que provavelmente a Marvel pode tomar. E vocês, o que acham disso? Realmente a Marvel tem um problema de trazer os X-Men para dentro do MCU? Os X-Men deveriam ser o pontapé inicial de uma nova grande saga e começar tudo de novo? Escalar o novo Homem-Aranha, escalar o novo Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, entre outros personagens que já foram apresentados? Deixa aqui nos comentários e conversa aqui com o Papo no Ar, essa central de investigação da cultura pop. Demais é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.